Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós, amém? Glória a Deus, aleluias, por mais um dia, mais um momento aqui na presença do Senhor, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo, aprendendo, edificando a nossa casa na rocha, que é a palavra de Deus, amém? Porque quando vem os ventos, só Jesus pode segurar a nossa casa, a nossa família, mais ninguém, amém, igreja? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora. Eu gostaria de estar compartilhando. Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 1 em diante. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, muitas das vezes nós vamos ter que passar desertos, amém? Pela permissão do Senhor. Porque o Senhor precisa conhecer o que está no nosso coração. E o Senhor só vai conhecer o que está no nosso coração e tirar o melhor de nós quando nós formos para os desertos. Porque quando tudo está bem, é muito difícil a gente saber se a pessoa ama a Deus. É igual o inimigo falou para Jó. Ele tem tudo, por isso que ele te ama. Tira para ver. E Jó continuou fiel, né? Então, muitas das vezes o Senhor vai permitir nós passarmos desertos na nossa vida para provar o que tem dentro do nosso coração, para ver se nós vamos permanecer fiel a Ele, fiel à chamada, fiel ao propósito, fiel, aleluia, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazermos. Porque quando o deserto chega, igreja, não é fácil. Muitos querem sair, muitos querem abandonar, muitos querem pular do barco, muitos negam a fé. É assim, o deserto chega para todos nós. Jesus mesmo diz, no mundo vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então o Senhor vai permitir o deserto, é igual ele fala, né, que muitos serão provados no fogo. Então, para Deus provar cada um de nós vamos ter que passar muitas das vezes pelo fogo, tá bom? Mas a palavra do Senhor também diz que mesmo nós passando pelo fogo, ele não vai queimar, né? Nem a chama arderá em nós. Quando passarmos pelas águas, nós não submergeremos. Glória a Deus, então o Senhor sempre passa conosco. Ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor passa conosco. Glória a Deus. E voltando aqui, e tendo jejuado 40 dias, quando Jesus estava no deserto, ele foi para a presença do Senhor. Então, quando nós estamos no deserto, nós já temos que aprender. Nós temos que jejuar. Por quê? Porque o inimigo vai vir roubar nossa paz, né? No deserto. Então, no deserto nós vamos ser tentados, no deserto nós vamos ser caluniados, no deserto ele vai fazer de tudo para nos tirar da presença do Senhor, o inimigo. Tá bom? Então, por isso que nós temos que ir cada vez mais para a presença do Senhor. Jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, aí o inimigo encostou, né? Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando às vezes nós estamos no deserto, muitas das vezes o inimigo vem, mas você não é filho de Deus, por que você está passando isso? Mas você não faz a obra do Senhor, por que está vindo essa luta na sua casa? Mas você não ora, por que essa luta não vai embora? É assim, é sempre assim. Né? O inimigo sempre tentando tirar a fé do nosso coração, da nossa mente, né? Fazer com que nós desacreditamos muitas das vezes até do poder de Deus. Então, ele sempre vai mostrar o cenário contrário para tentar derrubar, aleluia, nós da presença do Senhor. Então, aí nós temos que estar firmados na palavra, igual Jesus. Como que Jesus combateu o tentador? Com a palavra, tá bom? Então, você sempre vai combater o tentador com a palavra do Senhor. Então o diabo, mas ele não desiste, né? Transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o inimigo vai falar, não faz isso que Deus vai contigo. Sai daí que Deus vai com você. Sai do propósito, Senhor.
tá? Porque onde você for, você vai ser uma bênção. Nem todos os lugares que nós estamos sendo abençoados, igreja, é a vontade do Senhor. Nós temos que pedir, Senhor, é da tua vontade, Senhor. Se não é, tira isso do meu coração. Não me deixa sair da tua presença, Senhor. Não me deixa sair do centro da tua vontade, Senhor, porque eu sei que se eu sair do centro da tua vontade, Senhor, aleluia, muitas das vezes eu vou ficar sozinha, os anjos nem vão comigo, Senhor. Então mostra para mim, às vezes o inimigo está colocando coisas no meu coração, Senhor, que não é do teu agrado. Então tira. Se não é da tua vontade, tira, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Porque nem tudo que é lindo, que é belo, que dá certo, o Senhor está no negócio, tá bom, igreja? Então nós temos que aprender a perguntar para o Espírito Santo de Deus. Nem todas as portas que se abrem, aleluia, é porque Deus quer que você vá para aquela porta, tá bom? Porque às vezes a gente começa a ver a dificuldade, começamos a ver os obstáculos, muitas das vezes as pedras, né, que começam a surgir no meio da caminhada, aí nós falamos, não, eu acho que eu tenho que pegar outro caminho. Aí no outro caminho o inimigo vai fazer de tudo para dar certo, mas nem sempre Deus está naquele caminho. Então por isso que nós temos que perguntar, por isso que nós temos que ter a intimidade com o Senhor, por isso que nós temos que esperar a resposta do Senhor, não sair tomando decisões segundo a nossa vontade. Às vezes o casamento não está dando certo, a maior, né, confusão, contenda, briga, porque o inimigo ele faz isso para você desistir, para você abandonar sua casa, para você abandonar sua família, para você desistir de orar pelo seu esposo, pela sua esposa. Então o inimigo ele faz de tudo. Então se você não tiver formado, alicerçado na palavra do Senhor, você desiste, porque o diabo fala, ó, larga a mão, não tem jeito, larga a mão, vai para outro caminho. Olha, coloca até né, os enviados, né? As enviadas, né? Olha só como que é legal, como que são legais, né? Não, legal é o que Deus une, o homem não separa, tá bom? Se foi Deus que uniu, o homem não pode separar. Às vezes o inimigo até toca, né? Mas Deus tem poder de restaurar, de restituir, de colocar cada coisa no seu lugar. Se você permanecer firme no centro da vontade do Senhor. E o centro da vontade do Senhor é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Deus une, o homem não separa. Os meus filhos são heranças do Senhor. E é isso que está na palavra. Então, é essa palavra, aleluia, que nós temos que guardar no nosso coração. Porque Deus ele não destrói uma família para construir outra. Não, Deus não é assim. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de paz, de amor. Então, nós temos que entender a palavra para entendermos a vontade do Senhor na vida de cada um de nós. Amém, igreja? Então, vamos continuar aqui. Aleluias, no versos 8. Novamente o transpor, ele não desiste, né? O inimigo ele não vai desistir. Por quê? Porque ele quer derrubar quem ora. Ele quer derrubar quem busca a presença. Ele quer derrubar, aleluia, muitas das vezes quem está intercedendo por alguém. Ele quer derrubar quem tem os dons espirituais. Ele quer derrubar quem está ouvindo a palavra. Por quê? Porque ele sabe que você é um vaso para o Senhor. Ele sabe que você vai ser usado pelo Senhor para ajudar uma vida, uma alma, interceder pelo seu filho, interceder pelo seu casamento, interceder por alguém no seu trabalho, falar do amor dele para um vizinho, para uma vizinha. Então ele quer te derrubar, para você parar. Entendeu? Então ele não vai desistir, ele não vai desistir nunca. Enquanto Jesus não vier nos buscar, ele não vai desistir. Não pensa que ele vai dar trela para nós, não, não dá, tá bom? É 24 horas ele tentando, mas nós temos um Deus, o guarda de Israel, que não dorme, que fica 24 horas acordado, cuidando da noiva da igreja dele. Mas nós temos que estar aqui, ó, igual a atalaia, né? Na palavra do Senhor, porque senão nós caímos, igreja, tá bom? Nós caímos porque nós somos pó. Então se a gente tira o Espírito Santo de Deus no nosso coração, se nós vamos acreditando no que o inimigo está mostrando, se nós, por causa da dificuldade, nós vamos querendo sair da presença do Senhor, da vontade do Senhor, nós vamos cair, igreja. Nós vamos cair. Mas fiel é Deus, né? Porque se ele fala que se nós cairmos, ele é fiel para nos levantarmos, tá bom? Ele não vai deixar. Se Deus tem um propósito na sua vida, ele não vai te perder por nada e nem por ninguém, tá bom? Então vamos continuar aqui. Novamente transportou o diabo num monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, oferecendo já o mundo para Jesus, né? As coisas desse mundo, o mundo jaz do maligno. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai ficar, igreja. O que nós temos que entender, né? É a Nova Jerusalém, que a nossa vida começa após a morte. Uns para a glória eterna, outros para a perdição eterna. Então é isso que nós temos que entender. É para isso que nós estamos aqui nessa terra, né? Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo e ajudando também pessoas a crescer e a se evoluir na presença do Senhor.
para Jesus vir buscar a noiva, a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. As bênçãos, as nossas necessidades, nós somos discípulos de Jesus. Se Deus é o nosso pastor, Ele vai cuidar de tudo que nós precisamos. Glória a Deus. Ele diz tudo isso lá no versos 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles virás. Então o diabo deixou, e eis que chegam os anjos e o serviram. Então, igreja, quando nós estamos nessas batalhas espirituais, o inimigo não desiste fácil. E nós só conseguimos vencer essas batalhas espirituais que vêm muitas das vezes na nossa mente, nos nossos pensamentos, que Deus esqueceu, que isso não vai ter jeito, que não vai dar certo, que o casamento não vai ser restaurado, que o filho não vai se converter, que a porta não vai se abrir, que essa porta não é para você, desiste. Então, essas batalhas espirituais que vêm na nossa mente, nós só conseguimos vencê-las com a palavra do Senhor, amém? Olha o que fala lá no livro do profeta Isaías, aleluias, Isaías, capítulo 49, versos 15 e 16. Isaías 49, versos 15 e 16. Pode uma mãe, uma mulher se esquecer do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu, o Senhor, né? Todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Às vezes o homem pode ter te esquecido, abandonado, mas Deus jamais vai esquecer. Deus jamais vai esquecer o propósito que Ele colocou aqui na palavra dEle para as nossas vidas, que é a salvação, que é a restauração, que é abrir uma porta, que é nos levar para Nova Jerusalém. Todas as promessas que o Senhor colocou aqui na palavra dEle é para a minha vida e para a sua vida. E vão se cumprir. Ainda que o homem esqueceu, né? A mãe se esqueceu. Eu acho, quando acontece isso, essa mãe precisa de salvação também. Então nós temos que perdoar, né? Se uma mãe esquece de um filho, se uma mãe abandona um filho, essa mãe está passando por algum momento e nós temos que orar e pedir para o Senhor perdoar ela, né? E ela se perdoar também, porque nós não sabemos o conflito também que essas mães passam, né? Para ela deixar um filho, quantos conflitos elas não passaram, né? Então nós temos que aprender a amar e aprender a perdoar também essas mães, tá bom? Porque provavelmente ela também precisa muito de oração, precisa muito de ajuda e precisa também da salvação, glória a Deus. Então tá falando, ainda que essa se esquecesse, Deus, o nosso Pai, nunca vai se esquecer de você. O seu nome, o meu nome está gravado na palma da mão do Senhor. Isso serve tanto para as coisas boas da nossa vida, como também quando nós vamos fazer coisas ruins. O nosso nome está na palma da mão do Senhor. Pode prestar atenção. Se você faz uma coisa errada, se você é filho de Deus, logo o Senhor vai puxar na sua orelha. Vai puxar. Por quê? Porque Ele não quer nos perder. Então, nosso nome está ali, na palma da mão dele. Olha, vigia na terra, vasos. Amém? Então, tanto para a bênção, para te abençoar, como também para nos corrigir. Nosso nome sempre vai estar ali na palma da mão do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Deus, Ele tem um cuidado enorme com cada um de nós, amém? A prova maior de tudo isso é que Ele já enviou o seu único filho para morrer por você e por mim, para nos salvar, para nos resgatar, para nos levar para esse lugar que Ele tem preparado para todos nós. Glória a Deus. E para nós finalizarmos, igreja, o livro de Números, aleluias, Números, capítulo 23, versos 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não falaria, ou falaria e não confirmaria? Então, às vezes, os homens mentem para nós, né? Ou talvez nós também, quantas das vezes, né? Antes de ter realmente a presença do Senhor na nossa vida, quantas mentiras nós já contamos, né? Aquele que está sem pecado, que lance a primeira pedra. Só que Deus não é assim, igreja. Deus, Ele não mente. Deus, Ele é puro. Deus, Ele é verdadeiro. Deus, Ele é fiel. E o inimigo vai fazer de tudo para você acreditar nas mentiras dele. O diabo é o pai da mentira.
O inimigo vai fazer de tudo para você olhar para o cenário, igual fez com Jesus. Olha para esse cenário, porque ó, aqui não tem jeito, se você vir para esse meu caminho vai ser melhor. É isso que o inimigo quer te mostrar. Mas o andar com o inimigo, o final é a perdição. E andar com Jesus, o final é a salvação. Então nós temos que colocar na balança, o que eu quero? A perdição eterna ou a vida eterna? Então o inimigo ele vai te enganar o tempo todo. O inimigo vai fazer você sair do seu casamento, o inimigo vai fazer você sair dessa porta, o inimigo vai fazer você parar de orar pelo seu filho. O inimigo muitas das vezes fazem tantas artimanhas para você tirar até a sua própria vida. Então você precisa vigiar quando é uma batalha espiritual que você está passando, que nós estamos enfrentando. Porque ele faz de tudo para nos tirar do centro da vontade do Senhor, do caminho do Senhor, porque ele sabe, aleluia, às vezes nós não conhecemos, né, o que Deus derramou na nossa vida. Às vezes nós não temos a dimensão do que Deus entregou para você e para mim. Às vezes nós não sabemos como que Deus quer nos usar e o inimigo sabe. E é por isso que muitas das vezes ele, aleluia, faz com que a nossa mente fica só olhando para as dificuldades, para o cenário, aleluia, para aquilo que ele quer mostrar, não para o poder de Deus, não olhando para Deus, não olhando para a palavra do Senhor. Jesus colocou o diabo no lugar do diabo com a palavra do Senhor. Ah, sai daqui, Satanás, sai daqui, Satanás. E é assim que nós temos que ser. Quando o inimigo vem, só para a gente finalizar a igreja, Lamentações de Jeremias, aleluia. Quando o inimigo vem, só colocar aqui, igreja. Quando o inimigo vem nos perturbar, tirar nossa paz com palavras, tirar nossa paz com cenários, tirar nossa paz para você sair do propósito, tirar nossa paz que não tem jeito, para tirar, muitas das vezes, igreja, tem pessoas que têm dons lindos do Senhor e que tiram a sua própria vida, porque não aguenta a pressão do inimigo. Então é por isso que Jesus foi jejuar. Então quando você está tendo a batalha na mente, tem que orar, tem que colocar louvor, tem que confessar a palavra do Senhor. Aí o inimigo ele bate em retirado pelo poder que é no nome de Jesus. Glória a Deus. E para nós finalizarmos, igreja, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler esse aqui só para a gente finalizar, tá? Capítulo 3, nos versos 21. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Traz à memória aquilo que te traz esperança, tá bom? Por exemplo, se o inimigo tá, aleluia, falando na sua mente que algo não vai dar certo, para te entristecer, para entristecer o teu coração, aleluia, se o inimigo tá com setas, dardos inflamados, mostrando o cenário do seu filho, mostrando o cenário do seu casamento, não vai ter jeito, sai daí, o que tá adiantando? Não tá adiantando nada, sabe o que você faz? Começa a trazer a memória, o que Deus já fez na sua vida. Começa a trazer a memória, desde quando você aceitou Jesus, as maravilhas que o Senhor já fez na sua vida, as bênçãos, os livramentos, a salvação, o alimento, a provisão, a porta aberta, sua família, seus filhos. Mostra para o inimigo que você tem um coração agradecido. Mostra para o inimigo que Deus está no controle da sua vida, que ainda que não chegou aquela bênção que você tanto queria, você continua amando a Deus, adorando a Deus, exaltando ao Senhor e engrandecendo o nome dele, porque ele vive e reina para tudo sempre, amém? Então, adore ao Senhor, engrandeça ao Senhor, traz a memória, tá bom? Aquilo que te traz esperança. Tenha esse coração grato ao Senhor. Quando você estiver passando essas batalhas na mente, tenha o coração grato ao Senhor, tá bom? Agradeça, seja grato. Fala, obrigada, Senhor, pela minha família. O inimigo não aguenta, ele bate em retirada. Obrigada, Senhor, pela minha salvação. Obrigada, Senhor, pelo alimento. Obrigada, Senhor, pela vida do meu esposo, da minha esposa. Não está do jeito que eu queria, mas vai ficar em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus filhos. Estão tudo aqui comigo. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Meus filhos são uma bênção do Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu tenho um teto, aleluias, para descansar, para repousar. Obrigada, Senhor, porque eu tenho uma cama para dormir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me proveu o alimento. Obrigada, Senhor, pela saúde. A minha saúde não está como eu queria, mas tudo é um propósito, Senhor. Glória a Deus, começa a agradecer. O inimigo não aguenta, ele não gosta que as pessoas adorem ao Senhor no meio das batalhas. Ele não gosta que você seja grato ao Senhor, ele não gosta. Pode prestar atenção, você começar a agradecer, você começar a colocar louvor, toda aquela seta que eles dardos, ó, ele sai de perto, igual saiu de Jesus. Sai daqui, Satanás.
ele sai, porque ele vê que o teu coração, a tua vida está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que o Espírito Santo de Deus ajude cada um de nós nas batalhas espirituais, né? Que nós vamos enfrentando no dia a dia, na caminhada, que você vença essa batalha pelo poder que é no nome de Jesus, que você saiba que você é amado do Senhor, que você é a menina dos olhos do Senhor, que o Senhor jamais te esqueceu, amém? Que o propósito que Ele tem na sua vida vai se cumprir pelo poder que é no nome de Jesus, operando Deus, quem impedirá? Amém? Que Deus te abençoe, um ótimo dia, fique na paz do Senhor e assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.